à Flor para ver se ela consegue entrar. Hoje vamos falar-vos sobre nutrição e exercício na gravidez, ok? Eu sou uma recém-mamã, fui mãe há 5 meses, portanto este tema é um tema bastante recente para mim, não é? Bom dia, Sofia! Olá, Inês! Obrigada por estarem desse lado. Há sócios a assistir também, tenho visto muitos colegas a entrar. De nada, Mariana. E então, hoje vamos falar aqui um bocadinho de nutrição e de exercício na gravidez. E eu estou aqui à espera que... Ora, a Flor Bela já aqui está. É do stream. Bom dia, conseguimos! Desculpem os minutinhos de atraso. Estás boa, Flor? Olá, desculpa, estava muito difícil entrar aqui nesta sozinha. Obrigada pelo convite. De nada, bem-vinda. Bom dia, Irene. Boa, então olhem, vamos começar aqui a nossa conversa. Queria ver se entravam aqui mais pessoas, se chegavam aqui mais sócios do Homes Place. Vão deixando as vossas dúvidas nos comentários. Há grávidas desse lado neste momento? Obrigada, Marta. A Marta salvou aqui amanhã, ajudou-me a ligar o StreamYard. Bom, e já temos a Flor também aqui. Então, eu vou começar a falar um bocadinho aqui da nutrição na gravidez. Existem, obviamente, vários tópicos que nós vamos conversar hoje, à parte também do exercício, e é muito importante perceber que há vários temas a falar aqui em relação à nutrição na gravidez. Eu quero já fazer aqui uma ressalva, que é pedir desculpa primeiro à colega, à Flor, e também às pessoas que nos estão a ouvir. Se ouvirem um choro de fundo, eu tenho a bebê de 5 meses, a Olivia, e se ela choramingar, se ouvirem um barulho, peço desculpa já. Está bem? Pronto, então, o que é que eu vos queria falar? Começar já assim a falar sobre a gravidez não é um estado de doença, está bem? E eu acho que a Flor pode nos falar sobre isso, não é? Não há qualquer tipo de incompatibilidade entre exercício e gravidez, certo, Flor? Não, na maioria dos casos não, está bem? Convém sempre que a grávida converse primeiro com o médico. E depois depende da grávida se ela já treinou antes, se ela não treinava, se ela era fisicamente ativa, se ela só caminhava, se ela fazia exercício no ginásio. Portanto, depende muito da grávida. Mas, geralmente, de uma forma generalizada, não é contraindicação para exercício físico. Ainda assim, é importante que ela converse primeiro com o seu médico e que preencha uma fichazinha que se chama Parmadex, que é para grávidas. Nós fizemos isso quando estivemos... Lembras? Sim. Eu acho que as pessoas... É importante dizer às pessoas, não é? Eu tive grávida, não é? Um bocadinho alto, desculpem lá. Eu tive grávida, não é? E foi a Flor que fez o meu acompanhamento, que foi a PT, que me deu os exercícios e que nós preenchemos essa folha logo no início. Sim, exatamente. E é importante que essa folha seja preenchida em conjunto com o médico, porque há uma primeira grelha que fala sobre toda a condição de saúde da grávida, que deve ser o médico a preencher. Se eventualmente não der para ir ao médico naquela altura e queremos mesmo começar a fazer exercício, pelo menos algumas questões devemos fazer ao nosso médico, está bem? E a verdade é que hoje em dia não precisamos de ir a uma consulta para fazer determinadas questões. Podemos telefonar, podemos utilizar o WhatsApp. Hoje em dia, a maior parte dos profissionais também está online, não é? Portanto, nós conseguimos contactar com o nosso médico, mesmo que não possamos ir à consulta, como é o caso agora. Confinados. Não é? Ainda assim, as grávidas vão poder fazer exercício em casa, com a autorização do médico, vão poder conversar com ele. Hoje em dia temos todas essas opções. Então é importante que se preencha essa primeira abordagem, tá bem? Para que fique organizado o que a grávida pode, o que ela não pode fazer, tá bem? Quais são os limites dela, e a partir daí é perfeitamente possível começar a fazer exercício. Boa. Então, eu vou falar aqui um bocadinho dos nutrientes-chave aqui durante a gravidez e vou começar por aí, está bem? E depois voltamos aqui ao exercício. Então, primeiro que tudo, e durante o primeiro trimestre, o principal nutriente, ou o nutriente que temos mais em consideração, é o ácido fólico, ou a vitamina B9, ok?
Ultimamente, portanto, nos últimos tempos foi preconizado que as mulheres devem começar a consumir o ácido fólico 3 meses antes de engravidarem, ou seja, mais ou menos, não é? Obviamente a pessoa nunca sabe exatamente quando é que vai engravidar, mas quando começa a tentar, deve, ou quando está a pensar começar a tentar engravidar, a mulher deve fazer umas análises, consultar o seu ginecologista e, obviamente, mesmo com os valores normais de ácido fólico, deve começar a fazer esse suplemento, ok? Existem vários alimentos ricos em ácido fólico, nomeadamente vegetais de folha verde escura, cereais integrais, beterraba. No entanto, depois a biodisponibilidade para a absorção desta vitamina, a vitamina B9, pode ser a ideal e, portanto, é crucial fazer esta suplementação. A suplementação já no primeiro trimestre de gravidez com ácido fólico é muito importante para o desenvolvimento neuronal, desenvolvimento do feto, para que o feto não tenha problemas depois de crescimento, não é? E também para o futuro depois desta criança que se está a formar. Portanto, o ácido fólico é crucial e na maioria das mulheres, além da super importância de começar logo aqui no primeiro trimestre, é manter ao longo da gravidez. E, obviamente, isto uma ressalva aqui, né? Todas as grávidas devem ir fazendo o acompanhamento ao longo do tempo, não é? Pronto. Agora, obviamente, e aqui uma ressalva que eu me esqueci de falar, tudo o que vamos falar aqui em termos de nutrição na gravidez, é preciso ter consciência que todos nós devemos ter uma alimentação equilibrada, mesmo fora da gravidez. Não é? E a mulher vai fazer uma gravidez muito mais saudável se já tiver uma prática de exercício físico e uma alimentação equilibrada antes da tentativa de engravidar, não é? E que deve consultar o seu médico, o obstetra e ginecologista, antes deste início de gestação para perceber se realmente está nas melhores condições de saúde para que depois possa gerar o bebê também nas melhores condições de crescimento, não é? Pronto. Então, regressando aqui um bocadinho às necessidades. No primeiro trimestre, estas são as necessidades, ok? Ou este é um dos principais nutrientes-chave. Em relação a macronutrientes, okay? Por exemplo, proteínas, gorduras e hidratos de carbono, todas as grávidas têm aqui uma necessidade aumentada. As guidelines gerais para gordura não são muito específicas. Existe sim uma necessidade, por exemplo, para os ácidos gordos essenciais, o linoleico e o alfa-linolénico, ok? E, portanto, essas gorduras devem estar presentes durante a gravidez e pode devido do consumo, por exemplo, de pescado, de oleaginosas, como por exemplo frutos, amêndoas, nozes, avelãs, e em relação a outros macronutrientes, proteína e hidratos, as necessidades estão aumentadas. Portanto, proteína passa de 0,8 gramas por dia, 0,8 gramas por quilograma por dia, e passa de 0,8 uma mulher normal para 1,1. Isto, atenção, não são valores que depois, obviamente, consultando o nutricionista, vocês têm os planos adequados e ajustados, é só para terem uma noção de que há realmente aqui uma necessidade de maior aporte a nível proteico e a nível de hidratos. E aqui uma curiosidade muito engraçada, Flor, não sei se tu sabes, é que normalmente as mulheres, quando têm os bebés, querem logo fazer dieta e perder peso, não é? Porque há sempre um ganho de peso associado. E normalmente o que é que se corta primeiro? Hidratos de carbono. E a realidade é que a mulher, se estiver a amamentar, portanto, se for uma lactancia, ela tem uma necessidade de hidratos superior depois no pós-parto do que durante a gravidez, não é? Apesar de já estar aumentada também ligeiramente. Ou seja, imagina, passa de 130 gramas por dia para 175 e depois com 80, 210. Tinhas esta noção? Sim, tinha alguma noção, mas não tão específica. Sim. Há aqui outra questão relativamente à nutrição, que eu acho que é importante nós salientarmos, que é diferente de uma grávida que é fisicamente ativa e uma grávida que não é, não é? Portanto, é sedentária. É muito, muito importante e cortarmos determinados nutrientes quando também treinamos, não será de facto uma boa opção. Daí eu achar que quer seja para grávida ou para não grávida, mas principalmente para as grávidas e para o pós-parto, é muito, muito importante esse aconselhamento.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Claro que sempre ajustável, não é? Atenção, e isto também é um dos tópicos que nós queremos falar, que depende, o ganho de peso depois na gravidez vai sempre depender do IMC de cada pessoa. Portanto, o IMC é o índice de massa corporal, não é? Que define se nós somos normoponderais, portanto, se temos excesso de peso, estamos num grau de obesidade, e também de acordo com isto é adequado o exercício físico, certo, Flor? Sim, e também aquilo que a pessoa deve ganhar. Por exemplo, uma pessoa que tenha baixo peso deverá ganhar 500 gramas de peso a partir do segundo trimestre por semana e pode ganhar até 16, 18 quilos no máximo por gestação. Enquanto uma pessoa, se for obesa, deverá, no máximo, entre 6 a 7 quilos de ganho de peso na gravidez, está bem? Isto são, assim, valores gerais. Vocês também podem consultar o site da Nutrient.pt, que tem guidelines da DGS, portanto, a nossa Direção-Geral de Saúde, tem guidelines muito específicas lá para os ganhos de peso, tudo tabulado, mesmo tem uma tabela mesmo para o ganho de peso. E consultar o vosso nutricionista também, não é? Que é uma ajuda. Flor, aqui neste tópico do IMC, o que é que tu sentes que tens maior dificuldade quando a grávida já é uma grávida com mais peso para adaptar os exercícios físicos ou os exercícios que fazes ou os exercícios que dão para uma pessoa normoponderal também dão para uma pessoa com mais peso? Qual é a tua experiência? Na verdade, quando a pessoa já tem excesso de peso e durante a gravidez, obviamente, aumenta gradualmente o peso, como qualquer outra grávida, não é? Ela vai ter alguma dificuldade acrescida relativamente a uma grávida com um peso normal antes de engravidar, não é? E a verdade é que as suas articulações estão muito mais sobrecarregadas. E acontece uma coisa durante a gravidez, tem a ver com as nossas hormonas, em que quer os nossos músculos, quer as nossas articulações ficam muito mais flexíveis, não é? Sim. Ou relaxadas, no fundo, não é? Então, a verdade é que durante a gravidez não é uma boa altura para se pensar em perder peso, não é? Sem dúvida. Pensar em não ganhar demasiado peso, em controlar esse ganho de peso. E depois da gravidez, então, pensaremos na perda do peso. Mas ao longo da gravidez eu acho que esta é uma das principais questões da mulher, que é: eu já estava com excesso de peso e agora engravidei, e agora como é que eu faço? Porque eu queria perder peso e agora como é que eu faço? E também as grandes dificuldades é explicar à pessoa que vamos ter que aguardar pelo tipo de gravidez para pensar... e fazer o melhor possível para que não haja um ganho super exagerado. Não haja um ganho super exagerado. Pronto, então, voltando aqui aos nossos nutrientes. Voltando aqui aos nossos nutrientes. Quais são outros nutrientes-chave durante a gravidez? Nós temos também de terem atenção. Tenho aqui uma pergunta, estou a ver aqui. Suplementação, justifica-se? Sim, justifica sim. Ácido fólico, sem dúvida, e depois, em casos específicos, existem cocktails ou seja, multivitamínicos que são vendidos também. Esses multivitamínicos devem ser recomendados, mais uma vez, pelo médico, mas devem ter em conta sempre as análises bioquímicas da grávida, ok? Porque muitas vezes o multivitamínico pode não ser o suficiente e às vezes pode dar um suplemento isolado. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Eu fazia uma alimentação vegetariana, plant-based, com alguns ovos e alguns laticínios pontualmente, e durante a gravidez tive uma baixa de ferritina extrema. Ou seja, eu mudei o suplemento várias vezes, super cuidado com a alimentação, muitos alimentos sem ferro na alimentação, tais de folha verde escura, raba, feijão, e não conseguia atingir os níveis de ferritina ótimos. Portanto, tive que mudar o suplemento várias vezes. Portanto, suplementação sim, justifica-se, sem dúvida. E neste caso, por exemplo, pessoas que tenham alterações ou que comam de uma maneira diferente do mais tradicional, a atenção deverá ser redobrada, ok? Aqui uma salva, que é o consumo de ferro, por exemplo, deve ter sido em conta sempre com alimentos com vitamina C. Por exemplo, consumir, imaginem, um batido com beterraba ou com espinafres e juntar uma fruta com vitamina C. Por exemplo, uma laranja, kiwi, morango. Isso ajuda muito à absorção do ferro. Por outro lado, conjugar o ferro com o cálcio.
reduz essa biodisponibilidade, que eles acabam por, a absorção acaba por ser reduzida de ambos os nutrientes e, portanto, deve-se evitar a conjugação de alimentos muito ricos em cálcio, ok? Esta aqui fica a dica. Pronto. Outros nutrientes, sem dúvida, iodo. Iodo, por exemplo, é um nutriente que normalmente não existe na maioria dos alimentos, portanto, para quem é vegetariano, mas, por exemplo, é no peixe essencialmente encontra-se. Algas tem muito pouco, ok? Vai sempre depender das de onde vem. O ideal é o sal iodado, no caso da maioria das grávidas, ok? Outros nutrientes-chave, magnésio, cálcio, também. Magnésio também por uma questão de queimbras que as grávidas muitas vezes têm, algumas, não é? E também pela formação do feto, e cálcio crucial, porque o cálcio depois também ajuda a nível de não só da formação óssea, e normalmente quando a mãe não consome um bom aporte de cálcio, o bebê não fica em privação, não é? Portanto, vai buscar o cálcio aos ossos, aos dentes da mãe, portanto, é muito comum nas gravidezes isso acontecer e é preciso essa atenção redobrada e a suplementação muitas vezes é necessária, mas obviamente, e mais uma vez, sempre com o aval do médico, não é? Aqui uma curiosidade, Flor, que eu gostava de saber se tu sabes. Normalmente quando tu pensas em cálcio, pensamos sempre em alimentos com, por exemplo, laticínios, certo? Normalmente é a primeira ideia que nos vem à cabeça. Tu sabias que o tofu tem mais cálcio que um copo de leite? Não fazia ideia. É sério, é fascinante, não é? 100 gramas de tofu tem 128 gramas de cálcio. Gramas, miligramas. Se eu não estou em erro, para não estar a dizer, sim, miligramas. Às vezes falhamos aqui. Gramas não. 100 gramas de tofu tem 128 miligramas de cálcio, enquanto que um copo, por exemplo, de leite magro tem 114, um de meio gordo tem 112, ou seja, e um copo não, por 100 gramas, ou seja, um copo vai ter um bocadinho mais, mas por 100 gramas o tofu, e nós também nunca consumimos só 100 gramas de tofu, normalmente a dose é um bocadinho maior, mas as pessoas normalmente não têm esta noção, não é? Que é um alimento tão rico em cálcio, não é? Olha, Raquel, diz-me outra coisa. Não estou a ouvir, espera aí, não te estou a ouvir. Diz-me. Consegues? Sim. Então, relativamente, porque muitas mulheres tomam suplemento antes de engravidar, mulheres que treinam, não é? Principalmente que fazem musculação. Muitas vezes tomam suplementos, como a proteína, por exemplo, a proteína whey. E algumas delas, que não sei se está por aí alguma que tenha essa dúvida, se deve continuar a tomar, se não deve tomar a suplementação. Ok. Assim, eu não recomendo, ok? Eu não, durante a gravidez, eu acho que este tipo de produtos processados são contraindicados, ok? Nós não sabemos ao certo o impacto que pode ou não ter, e há mulheres que tomam, mas eu normalmente tudo que seja suplementação na gravidez não recomendo. Nem proteínas, nem muito menos outros produtos de drenantes. Por exemplo, a retenção de líquido é muito comum nas mulheres, não é? Durante a gravidez. E tu lembras, não é? Eu, por exemplo, fui das pessoas que fiz mais retenção, não é? E fica com os pés realmente muito inchados. Mas tudo o que seja hidratação deve ser sempre hidratação com alimentos com mais água, nomeadamente frutas, vegetais, fazer muitas sopas, sumos, não é? E obviamente tentar beber os 3 litros de água por dia, ou seja, no total 3 litros, sendo que desses 3 litros, incluindo sopas e sumos, 2 a 2,5 deverá ser sempre água ou aromatizada, não é? Diz, ias dizer qualquer coisa, desculpa. Na verdade, o exercício aí também tem um papel importante, não é? Relativamente à retenção de líquidos e ao inchaço. Portanto, uma mulher mais ativa vai fazer menos essa retenção. Exatamente. E ajuda imenso no momento que se faz o exercício e depois durante o dia, não é? Não é só no momento do exercício, isso também mantém o corpo ativo, por assim dizer, não é? Agora, aqui uma ressalva também é que quando se está grávida há certo de chás que se devem evitar, nomeadamente o chá preto, o chá verde, e muitas vezes as mulheres durante o exercício bebem para dar aquela energia extra, não é? Tal como o café, tal como a cafeína, não é? As recomendações de cafeína na gravidez são não exceder os 200 mg por dia
E um café expresso, por exemplo, tem logo entre 100 e 150. Portanto, com um café ou dois cafés já fica o café para o dia da grávida já fica perfeito. Meninas, quando uma fala é melhor a outra desligar o som, se não faz diferença. Ok, desculpem. Obrigada pela dica. Temos aqui uma dúvida. Sim, mas se a soja não for bem fermentada, o leite é mais benéfico do que a soja? Depende. Esta é aquela questão para todas as pessoas, mesmo sem ser grávidas, a palavra ou a frase que vocês mais vão ouvir do vosso nutricionista vai ser sempre depende, ok? Depende, essa grávida tem problemas intestinais, essa grávida faz refluxo, ok? Vai sempre depender da pessoa em si. E depois, obviamente, as necessidades proteicas dessa pessoa. Essa pessoa tolera o leite de vaca bem? Ok, então não tem problema em incluir. Se ela gosta, se é um hábito dela, tudo bem. Se essa pessoa não gosta, não faz, já tem desconforto, então se não for o de soja, pode ser outro. Pode ser uma bebida vegetal de amêndoa, de arroz, ok? Não é dúvida, é afirmação mesmo, soja mexe com hormonas. Ana Karina, depende, ok? Depende da soja que está a consumir, depende da soja. Esse é uma das situações da nutrição. A soja é daqueles mitos da nutrição. Depende mesmo muito do tipo de soja que consome. Há um livro muito bom que é o Como Não Morrer, que é de um médico. Ele tem um site que é o nutritionfacts.org e ele lá fala muito bem explicitamente do papel da soja e qual o tipo de soja. Se a soja for biológica, se a soja for uma soja biológica, não tem esse tipo de problemas, está bem? Eu sei qual é a sua preocupação, até porque a presença dos fitoesteróis na soja foi muitas vezes falado como que mimetiza o efeito dos estrogénios no corpo da mulher. Bom dia, Eugénio. No entanto, não há relação direta entre a produção desses mesmos estrogénios e o consumo de soja, se for uma soja biológica e uma soja que seja comida de maneira correta, ok? Sem grandes exageros, está bem? Atenção, está bem? É isso mesmo, obrigada. Boa, Karina, ainda bem que expliquei. Boa. Fico contente. Às vezes, isto de explicar estas dúvidas no live, a pessoa fica um bocadinho nervosa, porque às vezes não sabemos o que é que vos foi dito do outro lado e quando estamos em consulta é mais fácil explicar estas dúvidas, mas é isso, está bem? Atenção a tudo o que leem, a tudo o que ouvem, porque nem sempre é o mais acertado, está bem? Este tema da soja, e principalmente na gravidez ou mulheres com cancro de mama, é um tema muito pertinente e obrigada pela dúvida. E depende sempre da quantidade, exatamente, Marta, e depende sempre da quantidade. como em tudo, não é? Até na nutrição e na prescrição de exercício também. Não é? Olha, o que é que eu queria falar ainda aqui? Já vos falei da cafeína, da hidratação. Eu queria falar só aqui de uma ressalva da vitamina B12 também, ok? Porquê? Porque a vitamina B12 para todos os que têm uma alimentação plant-based, e nós agora temos a nossa cozinha plant-based com muitas receitas plant-based, e há muitas pessoas a aderir a esta alimentação. E todas elas, não estando grávidas, já devem ter alguma atenção ao consumo de vitamina B12. E devem suplementar na grávida, que faz alimentação plant-based ou vegetariana, redobrada atenção, ok? Porque depois isto está associado também ao metabolismo do ferro e depois podemos incorrer aqui em problemas no desenvolvimento do feto, está bem? Pronto, ainda tenho mais algumas coisas da nutrição para falar, mas eu vou fazer aqui umas perguntas à Flor, que são ela só me ouve e não fala, está bem? Então, que perguntas é que eu queria fazer à Flor? A Flor acompanhou-me e deu uns exercícios espetaculares de pilates na altura que eu estava grávida. E o que eu queria perguntar à Flor era que exercícios é que ela... Duas perguntas, já, pronto. Duas perguntas. Que exercícios é que ela considera que não devem ser feitos ou que modalidades esportivas não devem ser feitas durante a gravidez? E quais aqueles que ela acha mais pertinentes e que podem ajudar a grávida? Flor, vou-te passar a palavra. Então, vamos dividir isto por duas partes. Vamos falar primeiro do que eu acho que não devemos fazer, e não sou eu que acho, está bem?
são as guidelines que nós temos. Portanto, que as grávidas não devem fazer exercício de impacto, eu acho que todas elas sabem, não é? Principalmente no primeiro trimestre, sob o risco de podermos ter uma perda do bebê. Também não devemos, a partir do segundo trimestre, treinar deitados de cúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, porque vamos fazer uma determinada compressão na veia cava. E isto não, pode ser que não aconteça com uma grávida com outra, mas o que os estudos nos dizem é que 15% das grávidas se sente mal disposta, tem náuseas, e isso tem a ver exatamente com esta compressão, tá bem? Podemos dificultar a chegada de nutrientes e de oxigênio ao sangue que vai para o bebê. Portanto, não queremos que isso aconteça e por isso devemos evitar. Não significa que vai acontecer com todas as grávidas, ok? Ainda assim, se podemos evitar, evitamos. Outra questão que também devemos evitar é colocar a grávida em situações em que ela possa cair e que possa prejudicar o bebê, não é? Portanto, se ela antigamente fazia boxe e adora fazer boxe, e boxe é um treino intenso que a deixava super relaxada no final, se calhar agora durante a gravidez não é boa ideia, não é? Sob pena de, sem querer, poder magoar o seu bebê. Deixei de correr, ainda nem voltei, sinto tanta falta. Corrida também não é correto? É uma boa questão, e é bastante controversa. Isto porque, lá está, deve sempre ser conversado primeiro com o médico. Dentro de uma frequência cardíaca esperada para a grávida, ela poderá até vir a correr. Agora, atenção, lá está, a corrida tem impacto, não é? E essa é uma das coisas que nós queremos evitar. Não é um exercício indicado. Já tive grávidas que continuam a correr quando começam a treinar ou quando continuam o seu treino, ok? Flor, recorda-me a frequência cardíaca. Eu lembro-me que na altura estava no ginásio e estava sempre a olhar para aquele monitorzinho para ver se não passava, quando aquilo passava, tu às vezes passavas e dizias, olha que isso já está muito alto. Qual era a frequência cardíaca? Recorda-me. Uma indicação dos 140 BPM. Isso. Ainda assim, portanto que a grávida faça inicialmente ou com o médico ou com o personal trainer ou com quem a acompanha, que faça as contas com ele para verificar qual é a sua frequência máxima de treino. Ainda assim, mais de 140 BPM nós não aconselhamos. O que é que pode acontecer? A grávida, quando corre, rapidamente poderá chegar a essa frequência cardíaca. A partir dela vai ter sinais, não é? Portanto, ela vai se sentir meia tonta, ela vai se sentir a suar imenso, ela poderá vir a ter algum desconforto. Ela deve parar. Agora, eu aconselho que a grávida não corra ao longo da gravidez, está bem? Ainda assim, não é proibido, está bem? Ela deve conversar com o seu médico primeiro. Já tive grávidas que me chegam e dizem, mas o meu médico deu uma autorização para correr. Tudo bem? Sim, eu acho também que se tens um atleta, não, ou se tens uma pessoa que faz desporto só amador, não é? No meu caso, eu tive uma atleta de competição de ciclismo e ela aos 8 meses fazia-me 50 km por dia de bicicleta, que é uma coisa que para mim é assustadora, mas até é perigoso, não é? Se ela cai da bicicleta, ela fazia e até ao fim da gravidez foi sempre e corria, mas lá está, é um corpo que já está preparado para aquilo porque é atleta. Nestes casos não é tão contraditório, certo? Não é tão... Cada caso é um caso, portanto, cada grávida é um caso específico. Ainda assim, num caso geral, não é? Uma gravidez geral, evitar impactos. Exercício de bicicleta também não será muito aconselhado, principalmente a partir do segundo trimestre. Eu acho que todas as grávidas já perceberam isso, porque se tentam sentar em cima do bicicleta e pedalar, e entretanto têm a perna a bater constantemente na barriga, não é? Portanto, é super... É mais por aí que ele não é um exercício muito aconselhado. Todos os exercícios que impliquem muito equilíbrio, não é? Portanto, quer seja exercícios de saltinhos ou de só com uma perna, portanto, uma pessoa que não tenha muito equilíbrio e que neste momento, ao longo da gravidez, alterou o seu centro de massa, vai se sentir mais desequilibrada e, portanto, tudo o que forem exercícios só com uma perna, ou elevar, por exemplo, no yoga existem muitos exercícios, ou no pilates, muitos exercícios em que nós utilizamos apenas um apoio, apenas uma perna, por exemplo. Sim. Se calhar, se grávida nunca fiz, quando ela começar a fazer, estar próxima de uma parede e ter algum apoio, está bem? Exercícios de yoga, alongamentos, são ótimas opções
grávidas, ainda assim grávidas que estavam habituadas a exercício intenso, vão sentir necessidade de ter um pouquinho mais de intensidade no seu treino. Como é que elas podem trabalhar a componente cardiovascular? Através da caminhada. Portanto, vou evitar a corrida, ok? Não vou aconselhar a corrida, já falámos sobre ela, mas aconselho caminhadas entre 15 e 30 minutos diários, se máximo. Tu, na altura me perguntaste se existia um mínimo, se existia um máximo, lá está, depende de cada grávida, mas o que a gente quer, ok? Entre 15 e 30 minutos por dia. Se fizer 30 minutos por dia, 5 dias por semana, já vamos mais ou menos estar próximos desse valor. E o que é que nós queremos no nosso treino? Queremos um pouquinho de tudo. Um pouquinho de componente cardiovascular, não é? Portanto, pode ser uma caminhada, como pode ser uma hidroginástica. Temos esta questão da água. A água ajuda bastante as grávidas. E eu acho que quase todas ou foram ou serão aconselhadas pelo médico a experimentar exercícios na água. Atenção às hidroginásticas, às nossas... Uma pergunta, não sei se tu estás a conseguir ver as perguntas também. Tem uma pergunta que diz se o Pilates deve ser logo no início da gravidez ou só mais no final? O Pilates deve ser sempre. Portanto, o Pilates deve ser adaptado à fase. Portanto, antes da gravidez, o Pilates que a mulher vai fazer tem uma determinada intensidade e tem determinados exercícios. Durante a gravidez, ele vai ser adaptado ao que a mulher vai poder fazer durante a gravidez, não é? Por exemplo, tudo o que são exercícios em decúbito dorsal, nós não iremos fazer dessa forma. Podemos criar uma inclinação. Com a almofada em casa, por exemplo, agora quem está em casa e não pode ir a um estúdio de Pilates, poderá fazer os seus exercícios colocando uma inclinaçãozinha com almofadas. E encosta-se nas almofadas. Já descomprimimos um pouquinho ali essa questão. Tinhas-me feito, desculpa. Entretanto, perdi-me. Estavas a falar dos exercícios na água. Pronto. Durante a gravidez, o Pilates sim, também, mas adaptado, e após a gravidez vão existir novamente adaptações do Pilates para chegarmos ao Pilates que fazíamos antes de engravidar. Está bem? Relativamente à componente cardiovascular, que era o que eu estava a falar ainda há pouco, temos a natação ou a hidroginástica, também exercícios dentro d'água, e atenção que a hidroginástica deve ser também adaptada, portanto não vamos àquela intensidade que íamos antes de estarmos grávidas. E outra questão que eu acho que é muito importante, que tem a ver com o facto de normalmente a hidroginástica é dada numa piscina quentinha, não é? E a grávida procura a piscina quentinha. É preferível ela, se tiver opção, não é? Se tiver, por exemplo, nós no nosso clube não temos, mas temos outros clubes do Homes Place que têm duas piscinas. Tem um tanque, uma piscina mais pequenina, com água um pouco mais aquecida, cerca de 30 graus, e depois temos uma piscina maior, com um pouquinho menos de temperatura, aí aos 28, 29 graus. Se a grávida puder optar, ela deve optar pela água um pouquinho mais fresca, está bem? Mas se não tiver opção, exercícios dentro da água vão ser uma mais-valia. É importante que ela vá também vendo os sinais. Se se mal disposta, se fica com náuseas, se sente tonta, e se isso acontece, deve sair. Olha, eu gostava de, já que tu estás a falar de náuseas, vómitos, que é muito comum. Estamos a falar aqui. Tempo de gravidez não é aconselhável todo o exercício com impacto, claro, exatamente. Não é aconselhado. Nós falámos isso ainda há pouco. Não é proibido se o médico autorizar. Lá está, na corrida, como nós já tivemos grávidas que corriam porque o médico autorizou. Sim. Agora nós não aconselhamos fazer. Claro, claro. Olha, eu vou pegar aqui na coisa das náuseas, não é? E vou falar aqui um bocadinho também de como evitar evitar às vezes é difícil, não é? Há grávidas que realmente muito, muito mal com os enjoos e existem algumas regras não, dicas que podem implementar, até para depois durante o exercício físico se sentirem melhor. Depois isto também é uma componente, né? As grávidas sentem-se expostas, com enjoos e acabam por também depois, não vou hoje, não vou amanhã e acabam por deixar o exercício para segundo plano, não é? Então aqui algumas dicas para evitarmos que piorem, não é evitar o enjoo todo, mas porque o enjoo muitas vezes surge na mesma. Olhem,
beber água fora das refeições para não sobrecarregar o estômago com água, fazer chá de gengibre em pequena quantidade, ok? Gengibre, limão, ajuda também. Amêndoas com pele, portanto aquela pele castanha, é um snack ótimo, quer para evitar enjoo, quer para pré-treino, por exemplo, antes de ir treinar. Não consumir muitos citrinos, por exemplo, isto geral, mas na gravidez mais acentuado, antes de fazer exercício físico, ou lácteos antes do exercício físico, ok? Tentar incluir sempre snacks ao longo do dia, repartir as refeições, fazer várias refeições ao longo do dia, mesmo quando se está muito enjoado. Eu sei que não apetece, mas quando se está muito enjoado e não apetece, mas é bom consumir um snack que seja rico em água, por exemplo, uma fruta, cenouras, por exemplo, aos palitos, também é bom, tomate cherry, tudo isto são snacks bons para a gravidez e ajudam aqui um bocadinho a reduzir este enjoo, ok? Outra coisa que eu também gostava de salientar era aqui a importância do consumo dos alimentos e da conservação dos alimentos durante a gravidez. Assim, isto já é super importante e já são guidelines que existem mesmo em tempos normais, porque a normalidade agora é um bocadinho relativa, não é? Mas em tempos de Covid é de reforçar aqui a conservação dos alimentos. Portanto, não conservar, por exemplo, alimentos de proteína animal, carne, pescado, junto a outros frescos, conservar hermeticamente, ter atenção à descongelação, mesmo que não seja imune à toxoplasmose, sendo imune ou não sendo imune, fazer sempre a desinfecção. Obrigada, Joana. Fazer sempre a desinfecção dos vegetais crus, portanto, usar o vinagre em água. Sempre, pode ser vinagre de vinho, vinagre de cidra, não faz diferença, mesmo sendo imune à toxoplasmose nesta fase. E aqui esta ressalva, atenção, não é que o Covid seja, ou que esteja preconizado como contágio através dos vegetais crus, mas a cadeia de transporte, desde o produtor, desde a pessoa que coloca no supermercado até que chega à casa, seja por nós, seja por uma entrega online, há uma corrente que pode permitir o contágio e, portanto, nós temos que ter atenção a isso e a grávida deve ter essa atenção redobrada nesta fase também. Portanto, aqui fica esta ressalva. Alimentos que a grávida não deve consumir. Queijos mal curados, queijos frescos, leite não pasteurizado, charcutaria, patês, tudo o que seja mal cozinhado, evitar completamente. Pode haver o risco, ovos crus, portanto, pode haver o risco, portanto, nos ovos crus, salmonela, a nível de carnes mal cozinhadas, brucelose, e depois a nível de vegetais crus, portanto, a toxoplasmose pode ser uma situação também, e isso depois pode inviabilizar o feto, pode haver um parto antes de tempo, pode haver uma malformação do feto, portanto, atenção a isto, é muito importante. Eu tenho aqui uma pergunta: jejum intermitente é desaconselhado? Ana Karina, olha, mais uma vez, obrigada pela tua questão. Aqui há sempre um depende, ok? Há sempre um depende associado. Eu vou-te ser sincera, na maioria das grávidas não é aconselhado, ok? As guidelines são para que haja várias refeições ao longo do dia, para que não haja jejuns prolongados. Até porque aumenta os enjoos, para quem tem muitos vômitos no período da manhã, o jejum pode acentuar esses enjoos, pode provocar e depois ter um enjoo, uma náusea com o estômago vazio, é agressivo, pode haver excreção de bilis e isso é uma situação muito grave para qualquer pessoa, para uma grávida ainda mais, não é? O jejum intermitente numa grávida são este tipo de problemas clínicos que às vezes a pessoa não associa, não é? O estar muitas horas sem consumir hidratos, por exemplo, pode levar também à utilização de ácidos gordos como reserva de energia, e às tantas temos o cérebro, o pequeno cérebro em desenvolvimento do feto, que era o da mãe, a utilizar corpos cetónicos como fonte de energia, não é?
não é benéfico. Se as necessidades de hidratos de carbono estão aumentadas, por algum motivo e este jejum intermitente pode provocar vários tipos de situações. Estas são duas que eu estou a referir agora. Há um mundo de situações estas que podem acontecer dependendo da grávida e dependendo da saúde da grávida. Portanto, jejum intermitente, na maioria, não. E os guidelines, não, ok? Agora, é como tudo. E eu costumo dar este exemplo, não é? É que nós temos sempre o que é a teoria e depois o que é a prática de cada pessoa e como é que a pessoa está. E isso tanto é para a nutrição e para a alimentação, como é para o exercício físico, não é? Portanto, vai sempre depender muito de pessoa para pessoa. E aqui eu queria passar outra vez, novamente, a palavra à Flor e queria lhe perguntar se existem exercícios que ela acha benéficos, por exemplo, para um parto normal, não é? Para ajudar ao parto, normal, natural. Está ao longo da gravidez ou mais próximo também do O parto? que tu quiseres, o que achares importante partilhar. Olha, falar sobre as caminhadas, elas são essenciais, quer ao longo da gravidez, quer mais próximas do parto. Elas podem ser utilizadas bem próximo ali do parto, quando começam as contrações, entre as contrações. Também vai ajudar a grávida a descontrair e, portanto, são uma ótima opção. Os exercícios de Kegel que ela deve fazer ao longo de toda a gravidez, que não são mais do que a contração e descontração do pavimento pélvico, está bem? Portanto, esses exercícios são muito importantes de fazer. Geralmente eles são dados na preparação do parto. Neste caso, mulheres que estão agora em casa, grávidas, que iriam fazer o seu pré-parto, neste momento podem não estar a conseguir fazer, mas podem utilizar estes exercícios em casa na mesma. Portanto, contrai o pavimento pélvico durante 10 segundos e descontrai pelo mesmo tempo, ou por 5 segundos. Imaginem que a pessoa não consegue fazer essa contração tanto tempo, então faz uma contração mais pequenina. E fazer esses exercícios durante 10 repetições, as vezes que conseguir ao dia, até 10 vezes ao dia, todos os dias. Também são exercícios que vão ajudar a fortalecer o pavimento pélvico e vão prevenir também incontinências urinárias e outros problemas após o parto. Também não ajudam só no parto, mas ajudam também no pós-parto. Exercícios como a borboleta, aquele exercício que nós fazíamos quando éramos pequeninos, que nos sentávamos no chão, e neste caso a grávida, porque já vai ter alguma dificuldade na postura, pode-se sentar com uma alturazinha de uma toalha ou assim encostando à parede, que vai ajudar a manter melhor a postura, junto às plantas dos pés e afasta os joelhos um para cada lado. Este exercício pode ser incluído no seu treino ao longo da gravidez e também mais próxima da altura do parto, também vai ajudar a flexibilizar toda a zona pélvica. Temos mais exercícios, por exemplo, o gato, aquele exercício que nós usamos no Pilates e no Yoga, que ajuda a descontrair a musculatura da nossa coluna, também a fazer alongamento da musculatura da coluna. E nós precisamos bastante disso quando estamos grávidas, porque passamos muito tempo numa má postura. Pesa muito. Do corpo, não é? E movimentos da pelvis. Geralmente as grávidas já têm uma bola de pilates em casa, mas quem não tem, ou porque não comprou ainda, ou porque não estava à espera de agora não poder sair de casa e não tem, pode fazer exercícios de mobilidade da pelvis numa toalha ou numa almofada, por exemplo. Uma almofada fofinha, coloca por baixo, senta-se em cima da almofada, bacia à frente, bacia atrás, bacia um lado e o outro, exercícios em 8. Eu vou deixar depois na minha página também vários exercícios destes que estivemos aqui a falar com vídeo para que possam ver e se depois conseguirmos partilhar aqui na página do Homesplace seria ótimo também, para que possam fazer esses exercícios, também para não estarmos agora aqui a representar todos. Mas qualquer um destes são exercícios muito bons ao longo da gravidez e também mais próximo do parto. Existe um outro exercício que é mais de força, mas que também vai ajudar muito a grávida e que ela deve incluí-lo no treino ao longo da gravidez, que é o agachamento. Nós chamamos de agachamento sumo, assim com os pés rodadinhos para fora e os joelhos também. Ela deve fazê-lo mais próxima da parede para ter a certeza que está numa boa postura, porque lá está, durante a gravidez, o nosso centro de massa muda e, portanto, ficamos com muito mais dificuldade em ter noção se estamos realmente alinhadas ou não. Eu acho que tu te lembras disso, um exercício tão simples como sentar na bola,
às vezes sentavas na bola e dizias, mas antes não me era difícil sentar na bola. Sim, exato, o nosso centro de massa mudou e, portanto, o nosso corpo também se está a adaptar e o nosso cérebro também a um corpo. E por isso, para prevenir que haja desequilíbrios ou que a pessoa também fique atrapalhada durante o exercício, ela poderá usar sempre a parede, está bem? E o agachamento, esse agachamento é uma ótima opção, fazer entre 10, 15 repetições, descansar e repetir mais 2 vezes, ir fazendo ao longo da gravidez e mais próximo do parto, esse exercício vai ajudar bastante também, está bem? Porque vai mobilizar também a zona pélvica. Já falámos aqui para trás sobre exercícios que não deveríamos fazer, não é? Portanto, quer os exercícios de impacto, exercícios em decúbito dorsal, portanto, de barriga para cima, durante muito tempo. Portanto, demos uma opção que é colocar umas almofadas para fazer um plano inclinado, e aí a grávida pode, imagina, neste momento ela não pode ir ao ginásio, não é? Não tem forma de ir ao ginásio, e até fazia um plano de treino na altura. Pode adaptar com coisas de casa, com materiais que tem em casa, e nós temos na nossa página do Homesplace várias opções. E pode sim fazer algumas das aulas que nós temos, um total condicionamento adaptado, os exercícios adaptados, poderá ser uma boa opção. Não sei, não temos aqui grávidas a perguntarem? Não, temos aqui uma senhora que vai perguntar qual a opinião sobre os exercícios que faz, estás a ver? Carolina Patrocínio. Bom, eu não sigo a Carolina Patrocínio, portanto não sei bem que exercícios é que ela faz. Com certeza ela terá um personal trainer que lhe passa um planeamento adequado ao tipo de treino dela. Pelo que vejo nas revistas, ela é uma pessoa que treina muito. Antes da gravidez já treinava muito, portanto é normal que o treino dela seja um pouco mais intenso do que uma grávida que não tinha a mesma capacidade de treino antes de engravidar. Não sei exatamente que tipo de treino é que ela faz, posso ir verificar e podemos conversar sobre isso depois. Não consigo ter opinião agora. Floribela, eu tenho uma pergunta também para ti, que é, imagina que a pessoa é sedentária, que não faz exercício há imenso tempo e fica grávida e fica preocupada e acha que deve começar a treinar. Essa pessoa deve treinar ou não deve treinar? Essa pessoa pode e deve treinar, sim. Agora, lá está. O treino dela tem de ser adaptado. Ela não vai começar agora a fazer no início da gravidez ou ao meio da gravidez aulas de body pump, não é? Estava que poderia fazer antes. Ela poderá fazer alguns exercícios daquela aula, sim, com um pouquinho de peso ou até sem material, com exercícios adaptados. Quando nós estamos nos nossos estúdios no Homesplace, nós conseguimos ir adaptando. Geralmente a grávida antes de entrar diz, eu estou grávida. Já fiz exercício, nunca fiz exercício. Trocamos algumas palavras e conseguimos adaptar as aulas exatamente, para aquela pessoa poder fazer também. Agora, se a pessoa nunca fez exercício, com certeza que vai ter um pouco mais de dificuldade na percepção corporal. E, portanto, será importante que ela faça exercícios mais simples, que ela comece por um treino mais acompanhado. Claro. O ideal seria que durante a gravidez o treino fosse sempre acompanhado por um personal trainer, não é? Porque vamos conseguindo adaptar também com as vitórias da própria grávida. Não podemos ser assim. Pelo menos a cada trimestre ela deverá adaptar o treino que está a fazer. Está bem? Okay. E isso é muito, muito... Cada trimestre ela adaptar com o seu personal trainer ou com a pessoa que a segue que tipo de exercício é que ela vai poder fazer e quais são as modificações que ela vai tendo que fazer ao longo do trimestre. Ok. Temos aqui uma pergunta, Mix. Se faz sentido alguma preparação? A alimentação nós já falamos sobre isso, Joana, que é importante para quem está a pensar em engravidar, ou qualquer outra pessoa, ter uma alimentação saudável e terem atenção à alimentação em geral, mas que deve iniciar suplementação com ácido fólico, ok? Vitamina B9. Mas deve falar com o médico, com o ginecologista, obstetra, para iniciar a sua suplementação, deve fazer análises bioquímicas para perceber se não há nenhum outro nutriente que esteja a ser necessário fazer também aqui uma correção primeiro alimentar, não é? E aí
depois de fazer as análises junto com as análises bioquímicas junto do médico, passar então para o nutricionista, perceber como é que está a alimentação, perceber se precisa de ajustes, perceber se precisa de ser ajudada a melhorar e se há necessidade de suplementação ou não, e depois partir então para a tentativa de gravidez. E em relação ao treino, tens alguma coisa a acrescentar sobre ela? Sim, claro que pode preparar para a gravidez. Portanto, se ela antes não sabe que vai querer engravidar, ela vai preparar o seu pavimento pélvico para poder depois suportar todo aquele peso que vai ser o nosso bebê, não é? Portanto, essa será uma ótima opção, todos os exercícios que ajudam a fortalecer o pavimento pélvico. Temos um Pilates que é uma ótima opção. Temos também os exercícios de ginásio, portanto a musculação pode ser uma ótima opção também, porque é importante que todo o corpo se fortaleça, não é? Portanto, toda a musculatura externa é importante que ela fortaleça também. E principalmente as nossas pernas, porque elas vão ter que suportar um peso acrescido. Exato. Portanto, é importante que esse trabalho de fortalecimento muscular seja feito antes. A parte superior do corpo também, obviamente, e principalmente exercícios posturais, quer antes, quer durante a gravidez, mas antes também podemos fazer, até para que a pessoa tenha mais percepção do seu corpo e quando for tendo as modificações normais da gravidez, ela ir tendo essa percepção também, que o meu corpo está a mudar e o que é que está a mudar, o que é que eu sinto de diferente. Porque se eu não conheço o meu corpo antes, dificilmente eu vou perceber o que é que mudou no meu corpo durante. A única coisa que eu sei durante é que tenho dores nas costas, é que fico mal disposta com frequência e com mais facilidade, não é? Portanto, claro que sim, essa preparação é importante. É importante, sem dúvida. Obrigada, Joana, pela pergunta. Obrigada pela resposta. Bem, eu já falei de muita coisa. Eu acho que assim, o mais importante nós já fomos falando da importância do que é que deve e do que é que não deve ser feito aqui durante a gravidez. É importante perceber que é um tema que é muito extenso e que dá para falar muita coisa, quer na parte de nutrição, quer na parte do corpo. Nós já estamos aqui há praticamente uma hora. Portanto, aqui em jeito de conclusão, o que eu quero deixar é que vocês tenham essa atenção, procurem junto os profissionais de saúde que vos acompanham já previamente à gravidez, um acompanhamento, nutricionista, médico, personal trainer, professora de pilates, no caso, se não for um treino, personal trainer faz pilates também, mas às vezes pode ser um treino multifacetado, portanto, vocês tenham em atenção esse acompanhamento. De nada, Joana, tenham em noção, tenham em consciência que a necessidade desse acompanhamento prévio à gravidez e que depois, obviamente, durante a gravidez devem ser sempre acompanhadas e seguidas, de maneira a ter, obviamente, o melhor estado de saúde, quer o vosso, quer o bebê, até depois para o pós-parto também ser mais fácil. Não é? Porque no pós-parto depois também há uma série de condicionantes, nós já nos explicámos aqui um bocadinho no tempo, também há muito a dizer. Se tiverem dúvidas, depois podem enviar mensagens, falar com os nossos nutricionistas do Displace, aqui que peguem no clube, ou enviar aqui mensagens que nós vamos dar resposta, falar com os personal trainers que vos acompanham, deixar perguntas para a Flor, se assim for. E obrigada por terem estado desse lado. Flor, queres acrescentar mais alguma coisa que não tenhas dito que seja importante? Antes de terminarmos, deixa-me só fazer aqui assim, dar aqui umas dicas às grávidas que estão em casa e que têm aproveitado as nossas online, têm treinado, ou que têm utilizado os seus planos de treino, ou que até têm tentado fazer algumas coisas que encontraram na internet, que até podem não ter sido na nossa página. Elas que usem estas dicas do que não podem fazer e evitem fazer sozinhas, está bem? Que não se coloquem em situações de perigo, quer para ela, quer para o bebê, até porque não estamos numa altura fantástica para termos que ir ao hospital, não é? Atenção a alguns sinais durante o exercício físico, ela deve parar de fazer o exercício, se sentir com ventilação excessiva, também se sentir ofegante, se tiver dores no peito, se sentir algum tipo de hemorragia, portanto, durante o treino, deve parar, também, quer seja sangue, quer seja outro fluido, e se sentir tonta ou com sensação de desmaio, está bem? Portanto, em qualquer uma destas situações, isto são situações extremas, significa que a grávida está a passar o seu limite e deve parar de fazer exercício, está bem? Nesse momento.
Queria só dizer que muitas vezes as pessoas estão em e têm tido até algumas aulas, se calhar fazem até mais exercício, e tenho notado isso através das redes sociais. Toda a gente no geral, e não só as grávidas, tem feito mais exercício agora nesta época, o que é ótimo, portanto, acho que isso é um ponto positivo de toda a situação, não é? Mas de facto que tenham essa atenção, se estiverem a fazer mais exercício do que era costume, ou se simplesmente começaram a fazer e não faziam, tomem atenção a estes sinais de alarme, está bem? Obrigada, Flor, é super importante, sem dúvida. Obrigada por ter estado aqui comigo hoje, ter feito o convite para ficarmos aqui à conversa sobre este tema. Dá para conversar tanto mais, não é? Se as pessoas tiverem dúvidas, falem com a Flor, falem comigo ou com o vosso nutricionista, está bem? E obrigada por terem estado a assistir hoje, está bem? Um beijinho a todos e obrigada. Obrigada, Flor. Tchau, Raquel, obrigada. Beijinhos.